Pessoal, Gustavo Bezerra por aqui. Olha só que interessante, tá? Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. O dólar, ele ficou enroscado aqui a manhã inteira praticamente, tá? Olha só que legal. Vou mostrar aqui uma... Quero tentar montar uma estratégia aqui com vocês, tá bom? Ó, ele ficou enroscado aqui a manhã inteira. Tocava na média e subia, tocava na média e subia, até que produz o rompimento. Candle 97, um candle de força vendedora, tá? Olha só que interessante, um candle de força vendedora. E aqui, o que eu fiz? Eu abri a minha venda quando rompeu aqui esse candle de força para baixo, tá legal? Só que eu vendi 10% da minha posição. Ou seja, a minha mão mais pesada no dólar é 40, tá? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, e a minha mão mais pesada no índice seria em torno de 80. Você entendendo esse cenário e tentando capturar essa leitura, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Se você opera 10 contratos, você entraria nessa operação com 10% da sua mão. Se você opera 20, entraria com 10%. Se você opera 100, entraria com 10%. Por quê? A estratégia que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Se ele voltar, tá? Se ele voltar para montar um pullback próximo às médias ou a retração de 50% de FIBO, eu quero pegar esse movimento para baixo e completar a minha mão, ok? Se ele cair direto, ele gerou o rompimento, ele cair direto até o suporte anterior, que é esse 35 aqui, eu estou dentro da operação com 10% da minha mão, mas capturando pontuação, né, uma pontuação bem agressiva, pegando aqui pelo menos de 13 a 18 pontos. O meu stop, ele é caro, stop de 18 pontos, por isso que eu entro leve na operação, beleza? Gustavo, quando que você vai completar sua mão, então? Qual que vai ser o momento? Se ele produzir esse retorno aqui, ó, até a média de 20 ou a 200 e deixar um gatilho de venda, tá? Se ele fizer isso, eu volto e a gente vê o desfecho desse trade. Fechado? Vou deixar rolando aí, vamos embora. Já trago para vocês aí qualquer atualização, tá? Valeu. Fala pessoal, voltei. Bom, o dólar aqui entregou 6 pontos, né, a partir do ponto da minha entrada. O que eu vou fazer aqui nesse cenário? Como ele está próximo do suporte anterior, que é o 6035, eu vou puxar o meu alvo para cá, tá? 6035. Desculpa, 6036, tá bom? Vou tentar capturar esses 13 pontos aqui até essa região do alvo que está disponibilizado, que é, né, na verdade, o suporte aqui ó, do dia anterior, né, a mínima do dia anterior, beleza? E também ele combina exatamente com o fechamento do gap. Então, se ele não produzir o movimento de pullback, né, vou até apagar ali, ó, ficou um tempão rabiscado. Se ele não produzir esse movimento de pullback aqui, ó, até a média, para poder aumentar a quantidade de contratos e com a minha mão principal, tudo bem, eu pego 13 pontos aí com 10% da minha mão. Beleza? Faço esse tradezinho aqui tranquilo. Vou aguardar ainda esse pullback acontecer. E se acontecer, né? Se ele vier realmente o pullback na 20 aqui, deixar mais um gatilho para baixo, aí eu entro com a minha mão principal e explico aí para vocês todo o operacional. Tá bom? Vamos ver o desfecho desse trade. Valeu, já volto. Fala, time. Estou de volta. Olha só, o dólar ele corrigiu até a média móvel de 20 períodos, tá? Quando ele faz esse primeiro movimento, pós o rompimento, você tem margem suficiente aí para poder fazer as suas negociações com a mão principal, tá? Ou seja, apostando no movimento de pullback, né? Ele estica, corrige até a média e continua o movimento de queda. Beleza? Entendendo um pouquinho sobre isso, dá para eu tentar aumentar minha posição, ok? Encher a mão, né, com a minha mão principal, quando ele produz o engolfo desse candle verde aqui, ó. Tá? Aí fica entrada no 44,5 e stop na máxima dele. Ok? Vamos ver aí se vai ser executado ou não.
e eu trago aí, já volto para a gente ver o desfecho do trade. Valeu? Um abraço. Bom, pessoal, vamos lá. Deu a entrada aqui com a mão principal, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte, colocar o meu stop nessa região, tá bom? É um stop de 5,5 pontos. Olha a diferença, né? E o meu alvo, ele necessariamente precisa ser no suporte anterior, tá? Não dá para correr um risco dele gerar o rompimento falso da mínima e voltar, beleza? Então, fez a adição de contratos no pullback, o seu alvo final fica sendo o suporte anterior, beleza? Vamos ver o desfecho desse trade aí, se vai vir no nosso alvo, pegar ali o 38,5 ou se vem para o stop, tá? O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, lembra daquele stop gigantesco de 18 pontos? Jamais que eu ia entrar no stop desse com a mão cheia, tá? Eu adiciono os meus contratos dentro de um pullback, onde o meu stop, ó, 5,5 pontos, fica extremamente saudável, tá bom? Volto aí com o desfecho do trade para vocês. Valeu! Fala aí, pessoal. Olha só, hein? Que situação o dólar, né? Caiu dentro aqui de um pullback, veio até a média, deu a entrada, né, com a mão principal, 5,5 pontos de stop, 1 para 1 aqui, né, praticamente, tá bom? Chegou bem perto de executar aqui a saída, ficou alguns pontinhos, e aquela dinâmica, né, pessoal? O que eu costumo dizer para o pessoal que opera mais pesado, que está lá na sala, é o seguinte: chegou perto do seu alvo, não executou, ficou alguns pontos, sai no preço de tela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você está satisfeito com o seu stop? Está dentro do seu gerenciamento? Então paga para ver, tá bom? Vou permanecer com o trade aberto. Vamos aí para o final do trade. Vamos ver se ele vai executar o stop aqui em cima ou se ele vai vir e pegar o nosso alvo lá embaixo, tá bom? Volto aí para a gente monitorar esse fechamento desse trade, que me parece mais um swing trade, né? Tá bom? Valeu! Pessoal, vou levar esse trade até o final, tá? Eu já tinha comentado com vocês antes, beleza? O que eu quero deixar aqui bem claro, a questão da operação é o seguinte: percebeu que faltou alguns pontos para pegar o seu alvo, sai fora rápido, tá? Não fica por poucos pontos, cai fora. Se você não estiver confortável com o seu stop, pelo menos coloca ele no seu preço de entrada, tá joia? Por quê? Quando a gente trabalha dentro de um pullback, aqui eu vou dar o exemplo do pullback de venda, né? O movimento de fluxo, direcional, aquele movimento mais forte, ele é desempenhado dessa seguinte forma, né? Ele cai, respira e automaticamente já acelera, dando continuidade do movimento. Quando ele produz esse movimento aqui, ó, tá? Pode ser dois cenários. Acumulação no fundo para gerar o rompimento e mais uma pernada de queda. 2, uma acumulação com com fundos mais altos, tá? E aí vem a mudança de comportamento, jogando o preço do ativo lá em cima. Então você tem que começar a prestar bastante atenção no que o preço ele está te contando, tá? Olha só, nós temos a mínima aqui, onde está posicionado o alvo, ok? E por enquanto, nós temos um fundo mais alto, tá? Se o preço do dólar romper os 50,5 aqui, pode estar diante de uma mudança de comportamento e o dólar voltar para testar a média móvel de 200 períodos, VWAP, média móvel de 200 dos 5 minutos lá em cima, tá bom? Pode voltar bastante o dólar. Então começa a perceber essa dinâmica, tá? Começa a perceber essa sutileza do mercado, do ativo te contando uma história, tá bom? Como eu falei, o meu stop está extremamente confortável. Vou permanecer com ele posicionado onde está. Ou é alvo ou é stop nessa operação,
tá bom? Já volto para ver aí o finalzinho desse trade. Valeu! Fala, time! Tô de volta aí. Trade concluído com sucesso. Espero que tenham entendido aqui o operacional, a estratégia, né? Então, qual que foi a minha dinâmica, tá? Esperei o candle de força no rompimento, ele aconteceu. Peguei aqui na mínima do candle de força, entrei com 10% da minha mão, tá? Uma posição bem leve. Por quê? Eu sabia que ele podia cair e entregar entre 13 a 18 pontos, o que daria 1 para 1, tá? Meu stop aqui em cima, evidentemente que eu entrei com a mão leve por conta disso, tá? Depois que ele esticou e largou o primeiro pullback aqui, ó, na média, eu entrei com os restantes dos meus contratos nessa região, tá? Eu adicionei, comprei, eu vendi mais aqui nesse nível de preço. O meu stop, que estava lá em cima de 18 pontos, eu trouxe para cá, stop de 5,5 pontos. E o meu alvo final, que estava aqui embaixo, ele foi ajustado para o suporte anterior nessa região da mínima aqui. Tá joia? Concluindo aí o trade completo. Entrada no rompimento, né? A entrada após o rompimento, a adição de contratos no pullback e o trade concluído para vocês. Espero ter contribuído aí com um pouquinho dessa aula. Bacana que deu para fazer com o mercado aberto, né? Então, no dia 21 de janeiro aqui, operando ao vivo, gravando para vocês. E espero que isso te ajude de alguma forma dentro do seu operacional, dentro da sua leitura de mercado, tá bom? Um grande abraço, fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!